Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Certo? Graças a Deus, né? Mais um dia aqui, né? Para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? Agradecer a vocês aí, tá? Eu vi aí muitos comentários, pessoal. Muita visualização, vocês compartilhando meu vídeo, tá? Vocês estão gostando, né? Eu espero que sim, tá? Algumas comentam aí que gostam, tá gostando. Outras aí estão assistindo, mas não comentam não, mas eu espero que esteja gostando. Porque eu tô vendo que tá aumentando, né, a visualização aí, vocês aí, tá? Então isso quer dizer que a prova de que você está gostando. E tá crescendo, né, pessoal, o meu canalzinho aí, o meu canalzinho aí tá crescendo. E vocês, por causa de vocês, talvez vocês venham me trazer problema aí, tá? Que eu já vi um pastor aqui de uma igreja aqui, né? Falando irado aí contra aqueles que não tem igreja, os desigrejados, né? Que eles falam que a gente não tem um local físico, né? Pra gente, pra gente congregar, estar ali, tá? Então, ele tá com a gente, tá, pessoal? Você que não tá indo para a igreja aí deles, ele tá ficando retado. Então, é capaz desses camaradas vir procurar problema aqui comigo por causa que vocês estão aderindo aqui o ensinamento, estão vindo aqui, tá? É capaz desses camaradas vir aí. Então, vai me arranjar problema. Porque se é poucas pessoas, ele nem dá bola porque eu tô falando. Ele nem dá bola. Mas ele vai ficar preocupado quando tem muitas pessoas aqui. Começar a aumentar os membros do meu canal, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar aí, né? Preocupado. Esse cara aí, o que é que ele tá falando aí? Vamos derrubar esse camarada aí. O que é que ele tá falando aí? Então, ele pode, tanto eles como os seguidores dessas pessoas podem nos atacar, tá, pessoal? Problema, né? Por isso que eu tô dizendo, vocês vão arranjar problema, mas não tem como fugir disso, tá, pessoal? A gente levou muito tempo, né? Nessa, nesse formato de pensamento aí que a igreja seria um local físico aqui, tá? A gente levou muito tempo e agora, graças a Deus e a espiritualidade, está levantando pessoas para entender verdadeiramente o que os apóstolos de Cristo estavam falando. Então, são essas pessoas. E a gente percebeu, né, que a igreja não é aquele templo lá de pedra, madeira. Qual é a igreja sua? É feita de quê? De tijolo, né? De broco, né? Com cimento. A igreja não é isso, né? Levantando pessoas, despertando a consciência para entender isso. Porque antes a gente estava aí nesse meio porque entendia, né? Pessoas que se desviado da verdade começaram a nos ensinar e a gente não tinha conhecimento, caiu nessa gaiva até o momento da gente despertar, né? Então, pessoal, ele não brigue com a gente, tá? Brigue com o próprio Criador, o próprio Deus que está despertando as consciências. Então, esse trabalho daí dos desigrejados não é nosso, é da própria. A espiritualidade está despertando as consciências. É o que está acontecendo aqui no meu canal. Muitas pessoas estão entrando num novo ciclo espiritual de vida, de entendimento, tá? Porque é assim.
A gente, quando não tem entendimento, estava sendo guiado aí por esses camaradas, e esses camaradas estão vendo que o processo que eles estabeleceram não vai se firmar se ele não tem apoio das pessoas. Quem mantém as instituições, tanto religiosa como social, é as pessoas, pessoal. Se as pessoas começam a despertar, não começa a ir lá, contribuir lá para o pastor, o que é que ele está? Ele está arruinado. Então, e esses camaradas que eles sabem que tem que tirar dinheiro de vocês, eles dependem de vocês aí para manter esse prédio, manter essa coisa física que ele diz que é a igreja, porque a verdadeira igreja, que é a pessoa, eles não mantêm. Eles mantêm aí o prédio físico, diz que é para pagar a luz, a água, né? Colocar o azulejo bonito, colocar não sei o quê. A gente já passou, eu passei por muitos grupos e vi que é assim que estava acontecendo, está acontecendo, tá? Então, eles estão vendo que está ameaçando isso aí. Mas não é um trabalho da gente, isso é o espírito mesmo, para começar a dar atenção ao verdadeiro templo, verdadeira igreja de Cristo, tá? Porque nesses grupos aí, pessoal, tem pessoas de Deus lá, tá? Espírito de Deus lá, deve estar triste nesses meios, tá? Não, a igreja, essas pessoas que são lá, não estão sendo atendidas, tá? A igreja de Deus, eles estão atendendo o tempo físico, tá? Então, a espiritualidade é que está fazendo esse trabalho. Então, reclame com Deus, com o Espírito que está despertando as pessoas, tá? Eu já deixei aqui uma pergunta, tá? Para esses que acham que é o templo físico ali, tá? Né? Esse templo aí. E pior que a própria Bíblia fala que Deus não habita nesses templos, feito por mão de homem. Mas eles colocam isso na sua cabeça, porque eles querem que você vá, tá? Eu já deixei a pergunta aqui, né? Aonde está o santo do santo? Porque existe um santo do santo, pessoal. Mas aonde está? Aí um vai falar, tá aqui na minha igreja, o outro tá aqui. Eu digo, nossa, tantos santos do santo. Só existe um lugar santíssimo preparado para os verdadeiros adoradores, né? Porque naquele tempo lá de Israel, né? Existia só aquele lugar lá onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus, o lugar santíssimo, aonde o sacerdote só entrava amarrado com a corda no pé, porque se ele tivesse impuro, né? Não tivesse na frequência de Deus ali, ele caía duro lá dentro, tá? Plum, cai, morreu, puxa o homem. Eita, meu Deus. Entende? Então, é uma coisa séria. Então, o lugar santíssimo existe, mas aonde agora é esse lugar santíssimo? É na igreja aí? Eu estou esperando alguns pastores responder, principalmente esses que estão atacando a gente, que não tem um lugar físico, né? Para que a gente vai. Eu já deixei essa pergunta aqui. Tá aí, tá? Não venha me atacar. Primeiro responda essa pergunta. Aonde está o lugar santíssimo? Porque o lugar santíssimo ainda tem na nova aliança. Mas aonde está? É na sua igreja? Na qual? O outro vai dizer que é na dele. E aí? Não existe dois lugares santíssimos, tá? Entende, pessoal? Então, eu deixei essa pergunta aqui, tá? Eu vi o pastor, né? O vídeo, ele tá virado, tá, pessoal? Ele tá nervoso, tá? Porque vai mexer com o bolso dele, né? E essas pessoas, eu acho que estão pregando o evangelho de Cristo, né? Não o verdadeiro evangelho, mas que ele diz que é o evangelho através de dinheiro. Por isso que ele está mexendo aí
as pessoas que estão despertando, saindo e não contribuindo mais lá, eles estão ficando nervosos. Eles estão ficando nervosos com isso, tá? Mas é assim, não tem o que fazer, tá? Por que, por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Vamos aqui para o nosso tema de hoje, tá? Por que eu estou dando essa introdução? Porque eu vou trazer um tema aqui que vai falar um pouco sobre isso, né? O que é o novo ciclo espiritual? E quando damos início a essa etapa de transformação interior? Então, o que é esse ciclo espiritual? É uma etapa que a consciência entra, aonde ela entra numa etapa de transformação interior. Então, quando é que damos início? Quando a gente desperta a consciência. Então, todos aqueles que estão despertando agora, seja no meu canal ou está despertando aí, ele está dando um início a uma etapa da vida espiritual dele de transformação interior, tá? Você está entrando em um novo ciclo espiritual, tá? Então, vai ter mudanças físicas, mental, emocional nessa pessoa? Vai ter, pessoa, tá? Então, se é uma pessoa que gostava de lugar, de festa, de bebida, tá? Mas quando ele desperta, a frequência dele muda, então ele já começa a mudar esses comportamentos e esses ambientes aí que são pesados. Por isso que a gente que é espiritual, né, pessoal, é desperto, a gente, lugares movimentados, a gente não gosta. A gente fica agoniado, então é um peso, a gente sente. Então, tem certo tipo de lugar aqui que é um peso para a gente, né? Cemitério, shopping, supermercado, que mais? Né? Lugares, baladas, lugares de festa onde tem muitas bebidas, né? Esses lugares, esse lugar com som muito alto, né? Então são ambientes, tá, pessoal? Que aquele que é desperto, ele não ele não consegue mais se adaptar. Então, por quê? Porque houve uma transformação interior na consciência daquele ser. Ele está entrando em um novo ciclo espiritual, tá? Ele não consegue mais, então, muitas coisas, tá? Então, isso é de uma forma natural. Ele vai percebendo e vai largando esse estilo de vida que levava, tá? Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Todos aqueles que é desperto, acontece isso. Quando ele verdadeiramente entra nesse novo ciclo espiritual, acontece isso, tá, pessoal? Eu já respondi a pergunta, não foi? Nossa, então vamos encerrar o vídeo aqui, tá? Mas antes disso, vamos responder aqui o que é o que é o novo ciclo espiritual. Então, o que é isso, pessoal? Vamos ver. Ele fala: o novo ciclo espiritual é o início de uma etapa interna marcada por uma mudança definitiva na forma como a consciência se posiciona diante da realidade. Então, é isso. É a etapa que iniciou a consciência da pessoa, tá? É uma transformação, né? Uma nova vida, é o que a Bíblia fala, um novo nascimento, se transformar em um homem semelhante a Cristo, tá? Então, é aquela consciência que vai se posicionar diante da realidade com outros olhares, com outros comportamentos. É novo. Teve gente que me falaram aqui, oi, parece que mudaram o meu espírito. Oi, irmão, trocaram o meu espírito, véio. Porque ela sentiu
a mudança, tá, pessoal? Ela está olhando diferente agora. E isso foi através aqui do meu canal, tá, pessoal? Ela veio assistindo, né? Veio tendo experiência espiritual, né? Então, essas pessoas já aconteceu aqui com duas pessoas, tá? Isso, né? Ela aí vem, ela veio, sentiu essa. É tipo uma atualização, porque você estava em uma frequência, você passou por uma frequência mais elevada. Então, por isso que está vendo, você, sua consciência está percebendo algo diferente, tá? Aí ele fala, essa transição não depende de data, de fases lunares, eventos internos, então, externo, né? Não depende disso, né? Porque tem alguns que se você entrar na fase da lua, o evento que vai acontecer, vai haver a mudança, essa data é importante, tá? Tem aí como é que se diz, esses astrólogos, né? Que a astrologia, que aquele que estão olhando datas, a posição da lua, essas coisas. Mas não é isso, tá, pessoal? Isso é quando o próprio Deus está chamando você. O despertar, pessoal, é um chamado de Deus, né, para você trabalhar, entrar nessa nova frequência, você se tornar um novo ano. É um chamado da espiritualidade. Tá? Não tem nada a ver com isso. Pode acontecer a qualquer momento. Tá? E eu espero que quando a espiritualidade estiver chamando você, não endureça o coração. Tá? Aí ele fala, ela ocorre quando a estrutura anterior se esgota e a consciência está pronta para operar a partir de outro estado vibracional. Então, as pessoas começam a se cansar daquela vida, daquela frequência, e é onde às vezes muitas pessoas entram em um vazio, então ela começa a buscar, então quando ela começa a buscar algo espiritual, há esse chamado aonde ela entra num estado vibracional acima, elevado, né? Ele fala mais coerente, mais livre e mais conectado com o real. Então, mais conectado com Deus, com a sua espiritualidade. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. A gente tem que entrar nesse ciclo, né? Vocês aqui que estão mais tempo aqui no meu canal, já estão nesse ciclo aí, tá? E a espiritualidade já está trabalhando aí na sua vida. Estão direcionando você, o que você tem que fazer. Por isso que agora você, como um espírito, você tem que seguir a intuição aí. Não é eu que vou mandar você. Você tem que fazer isso, irmão. Aqui não é religião, não. Se você quiser ir, você vai procurar aí. Os pastores que agem assim, os líderes de. Aqui não, tá? Aqui eu falo as coisas. Se você tem consciência, tomou consciência, você entra na frequência. Se não, siga o seu caminho, tá? Até você aprender, né? Aí ele fala, o novo ciclo espiritual não significa que algo que será conquistado, não é? Mas que algo foi definitivamente encerrado, né? Aquela frequência e começou outra. O ciclo se fecha quando os padrões, identidade e funcionamento exterior já não sustenta mais a experiência. Então, a pessoa já começa a não sentir mais aquela vida, então ela começa a entrar naquele vazio, então ela procura. Isso já é o trabalho da espiritualidade, para você procurar essa atualização, que é o despertar da consciência. Quando a pessoa está assim, vazio, entrando nessas crises assim interior, tá, pessoal? É um sinal de que a espiritualidade está fazendo com que você caminhe a sua consciência, caminhe para as coisas espirituais, porque ele quer atualizar a sua frequência, então atualizar a sua consciência.
né? O novo nascimento, então, despertar para você entrar em outra vibração. Aí ele fala, a abertura do novo ciclo é silenciosa, ocorre no campo interno. Então, ocorre no seu ser espiritual. É Deus trabalhando mesmo, pessoal. Tá? Aí ele fala, a consciência se posiciona, então, é na consciência, né? A energia vital se reorganiza e uma nova etapa começa, sem repetição do que já foi vivido. Então, é tudo novo. É por isso que é claro a Bíblia lá, né? Aquele que está em Cristo, né? Está na frequência de Cristo, nova criação é, tudo se fez novo. Então, é novo. Ele agora está com a nova frequência, então tudo se fez novo agora. As coisas antigas já passaram. Mas o que estão em Cristo, que estão na frequência de Cristo. Tá? Aí vai haver mudança. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, o novo ciclo espiritual é um termo define a passagem natural da consciência de um estágio de funcionamento para mais alinhado com a clareza interna. Então, você está a sua consciência, né? Todo mundo está preso na Matrix, tá? Por exemplo, os pessoal do meu canal aqui, vocês estavam tudo aí, preso na Matrix. Quando você começou a assistir aqui meus vídeos, você começou você entrar nesse ciclo e fazer uma atualização. Quando viu, você já não é mais o mesmo. Foi por isso que coloquei uma pergunta aqui. Pessoal, veja se você é o mesmo quando, antes de conhecer meu canal aqui, de assistir meus vídeos. Você é o mesmo ou teve mudança? Muitos aí teve. Muitos escreveram. Aí ele fala, esse ciclo não está associado a um marco exterior. Não é coisa exterior. A data específica, nem rituais, né? No, rituais. Ele se inicia quando a consciência encerra uma etapa que já não sustenta o fluxo da experiência aqui. Então, aquela consciência já está farta ali daquela frequência, né? E isso é o próprio Deus, né? Movendo para que você vá buscar nova frequência. Então, por isso que tem pessoas que se interessam por coisas espirituais. Então, tem muitas pessoas que vêm bater no meu canal assim, porque ela está nessa fase de mudança, de atualização da consciência. Ela viu aqui, tá? Até pessoas que têm até uma posição aqui nessa realidade, né? Ela ganhou dinheiro, tem algo aí, mas algo está faltando nela. O que é? O que é que está acontecendo com você? Você não está feliz? O que é que está acontecendo? Porque algo falta, pessoal. Você vai buscar essas coisas, tá? Materiais, mas não vai completar você. E tem pessoas que, né? Foi buscar essas coisas, né? Conseguiram, né? Com muito esforço conseguiram, mas elas viram que não completaram ela, tá? Tem pessoas no meu canal assim, tá? Aí ele fala, essa passagem marca o fim de padrões, repetição emocional, mental e vibracional. Então, você muda a sua frequência, então vai mudar você emocional, mental e vibracional, permitindo que uma nova estrutura interna comece a operar. Então você já vai ver diferente, você vai se portar diferente, você já vai comportar, porque houve uma transformação dentro de você. É isso que eu quero, por isso que eu quero que você desperte. É por isso que eu estou aqui batendo, pelo menos se eu despertar um no meio dessas pessoas que estão me escutando aí, já vai ser um diamante na minha coroa, tá? Vai ser aquela luzinha que vai dar. Então já vai tirar alguns pecados das minhas costas, né? Que a gente tem, né, pessoal? Já vai tirar. Então,
é o meu esforço aqui. É o meu esforço que eu estou fazendo, tá? Mudei o meu estilo de vida, tudo assim, para que eu mantenha essa frequência da espiritualidade. Não é fácil, pessoal, mas eu tenho prazer nisso, tá? Porque é a espiritualidade que colocou essa frequência para eu vibrar nessa frequência. É a espiritualidade. É por isso que eu falei aqui para os pastores, tá? Não se injurei com a gente que está falando de espiritualidade, vocês que são falando que a gente é desigrejado. Não, isso é um trabalho mesmo do espírito, tá? E vocês não estão entendendo. Vocês que estão aí querendo coisa física, estão aí, vocês estão atrás de estar preocupado porque seu membro vai sair da igreja física, não vai lhe contribuir com você, vocês estão preocupados com isso. Não é com as pessoas, tá? A maioria deles estão preocupados com isso. Nossa, vamos perder muitos membros aí, né? Aí como é o dinheiro a gente para sustentar a gente. Então, isso está acontecendo tanto no meio, como é que se diz, religioso, quanto no meio da sociedade também, pessoal. Tá? Eles estão vendo que, nossa, então, por isso que eles já estão preparando os substitutos do ser humano, os robôs, tá? Entende? Porque a camada mais baixa eles não tiram de circulação porque ela ainda serve como para manter a estrutura, a pirâmide que foi feita. Por isso que eles não tiram. Mas eles vão colocar debaixo dessa pirâmide robô, máquinas. Tá? Você está entendendo o que eu estou falando, né, pessoal? Quem é desperto está entendendo do que eu estou falando. Aí ele fala: o novo ciclo espiritual é caracterizado por uma mudança real no centro da percepção. Então, o ciclo se caracteriza quando você tem uma mudança na sua percepção. Você está olhando diferente. Então, teve pessoas que já me falaram isso. Nossa, eu estou vendo diferente, irmão. Mudaram o meu espírito. Eu não sei. Na hora que você dormiu, talvez mudou lá. Então, ela já percebe diferente. A pessoa deixa de viver e reagir à mesma memória de condicionamento do automatismo. Então, já não consegue viver nesse automatismo que a gente foi colocado a viver pela Matrix. A gente não entra mais nessa. Um desperta, ele já começa a perceber que não é bem por aí. Então, ele sai desse condicionamento. Enquanto a pessoa está presa nesse condicionamento, ela ainda não despertou, pessoal. Tá? Não houve essa atualização. Aí ele fala: surge um espaço interno de neutralidade, onde a realidade pode ser percebida com menos distorções. Então ela percebe a realidade agora sem essa distorção que ela tinha, que a Matrix estava colocando ela naquele condicionamento, no automático. Ela levanta cedo, então ia ali lutar. Então, uma pessoa que desperta, ela já começa a ver aí diferente. Por que eu tô nessa coisa frenética? Até que tá me levando à ansiedade. Ela já vai parar, não é bem por aí, não. Entende? Mas uma pessoa que não está desperta, ela tá aí, pessoal, presa, condicionada a isso aí. Aí o que antes parecia importante perde sentido. E o que antes era ignorado passa a ter valor. Então, aquilo que tinha sentido na vida quando ela estava, já não tem mais. E aquelas coisas que não tinham sentido, principalmente as coisas espirituais, já começa a ter um valor. Essa reorganização não é escolha mental. Então, não é uma escolha, mas um movimento natural da consciência. Então, é um movimento que a consciência houve uma atualização. Quando ela reconhece que determinada etapa foi vivida por completo. Então,
eu já vivi essa situação. Por isso que eu não entro mais nesse automatismo aí. Eu já vivi essa situação. Então, eu vivo agora de outra maneira. Eu já vivi freneticamente aí, como vocês estão aí, tá, pessoal? Aí ele fala, diferente de uma renovação emocional, o ciclo não é motivado por desejo de mudança. Então, não é. É o que acontece que você entra no novo ciclo, a consciência. Ele acontece quando há real esgotamento do ciclo anterior. Então, quando você, aquilo já não faz mais sentido para você viver, pessoal, naquela frequência. Pessoal, nossa, por que eu estou fazendo isso? Ela não encontra o sentido, então já começa a entrar naquele vazio, então ela já vai começar a buscar outra coisa. E principalmente coisas espirituais. Aí você vai bater aqui no meu canal, tá? Aí ele fala, isso pode se manifestar como perda de interesse, queda de energia, sensação de desalinhamento e um silêncio interno profundo. Então, é aquele momento que a pessoa está desequilibrada, está desalinhada, a queda de energia está com a sensação assim de desânimo, porque ela não sente ânimo de fazer aquilo mais. Aquilo já se esgotou. Ela está procurando algo, a consciência dela está levando ela para algo, para outra frequência. É isso que acontece. Você tem que estar no novo ciclo. Esses sinais indicam que a estrutura vibracional anterior já não corresponde mais ao atual da consciência. Então, você despertou, então você não condiz mais. Por isso que a pessoa muda. Ah, não, eu não vou mais para essas festas, não. Essas coisas, eu quero ficar. Então, ela já tem outro estilo de vida de buscar as coisas espirituais, se dedicar. Muda a pessoa, e não é forçado, tá? É uma coisa natural da consciência. Por isso que eu quero que isso aconteça, o despertar. Porque naturalmente você vai mudar. Eu não vou ficar falando, você tem que fazer isso, irmão. É obrigado, é uma religião. Não é assim, tá, pessoal? Aqui não funciona assim. Aqui é tomada de consciência, tá? Aí ele fala, o novo ciclo começa quando esse vazio é reconhecido sem resistência, permitindo a entrada de uma nova frequência. Então, você vê que está no vazio, então você vai entrar em outra frequência. Por isso que a pessoa começa a sentir um desejo de buscar coisas espirituais. Quando eu despertei, foi assim, pessoal. Nossa, coisa de buscar coisas espirituais, aí meditando, orando, estudando, né, a escritura. Então, começa a surgir aquilo ali, pessoal. E não é forçado, tá? É uma coisa mesmo que vem da consciência da pessoa, porque ela entrou em uma nova frequência. Ela saiu da frequência baixa, né? Por isso que a mudança, pessoas que bebia ou então fazia qualquer coisa aí com a frequência baixa, ela já começa. Então, e pessoas que conhecem essa pessoa e vê, nossa, essa pessoa mudou, nossa, se tornou agora cristão, evangélico, então começa a falar, porque ela sente uma frequência diferente. Aí ele fala, o novo ciclo também marca o início de um reposicionamento energético. Então, muda a energia, né? Mais coerente. Então, aquela energia, você vai buscar energia mais coerente com a sua consciência, que você está alinhado. O que antes era sustentado por esforço, identidade ou necessidade de controle, começa a se dissolver. Então, isso começa a dissolver. A consciência passa a funcionar de forma mais livre, sem as pressões anteriores. Então, você está livre, está liberto. Então, quando você desperta, você veio para a liberdade com Cristo. Você está livre. Estou livre, então. Livre para fazer o quê?
agora para servir, fazer a vontade de Deus, fazer a boa obra. Não é para sair aí. Por isso que Paulo fala, né? Cristo nos chamou para a liberdade, mas não vamos usar essa ocasião para dar legalidade à carne, ao ego. É para fazer a vontade de Deus, pessoal. A gente está livre para fazer a vontade de Deus. Não é para dar vazão à carne. Ah, agora eu estou livre. Agora eu vou aprontar. Não pode, pessoal, tá? A gente que é desperto, tá? A gente tem que agora buscar a frequência adequada para a gente, tá? No comer, no beber, no vestir, né? No se relacionar com a mulher, ou a mulher se relacionar com o homem, tá? Então, todas essas frequências, a gente tem que agora nos alinhar com essa frequência. Entende ou não, pessoal? Ah, o que mais? Cadê? Esse movimento pode afetar diversas áreas da vida. Escolhas, relações, hábito e objetivo. Então, vai afetar aí, tá? A sua escolha agora, a sua relação. Então, você vai escolher pessoas que estejam numa frequência igual à sua. Hábito que você tinha antigo, você já deixa. Você tinha um objetivo, agora você tem outro. É uma mudança, uma atualização, tá? Nada disso precisa ser forçado. Então, não é forçado. É você que vai naturalmente de acordo com essa frequência. A mudança ocorre porque o antigo já não tem mais sustentação vibracional. Então, as antigas frequências já não se sustenta mais. Você não tem mais prazer naquelas frequências. Isso não me dá prazer. Então, você começa a buscar coisa agora mais elevada que dá prazer à sua alma. É assim que acontece, pessoal. Tá? Tem como correr? Eu não sei para onde eu vou correr, tá? Mas me diga aí, para onde quer que você quer que eu corra? Os irmãos estão gravando os meus bordão aqui, né, pessoal? Vocês estão gravando. Tá fora da espiritualidade, né? Para onde quer que você quer que eu corra, né? Os irmãos estão gravando aqui, tá? Estão assistindo, estão gravando meu bordão, né? Tá dormindo e berço esplêndido. É muito bom, tá? Aí ele fala: o novo ciclo espiritual tem uma função principal, permite que a consciência opere de forma mais coerente com a sua maturidade atual. Então, agora o novo ciclo espiritual vai funcionar de acordo com a consciência está operando, que é com coerência com a sua maturidade atual que você está. Porque você está trabalhando para chegar nessa maturidade, tá? Você saiu da fase de criança, está entrando na fase madura, espiritualmente, né? Aí ele fala, quando o ciclo antigo se encerra, o padrão de pensamentos, emoções recorrente, o mecanismo de defesa, deixa de ser funcionais. Então, aqueles bagaceira, né? A emoção atrapalhada. Então, você já começa a entrar no novo pensamento. Então, muda a emoção, muda a vibração, muda tudo. É por isso que as pessoas se sentem melhor, pessoal. Né? Com despertar, intrinsecamente ela sente melhor. Mas, às vezes, ela não se adapta aqui a essa realidade que não foi feita para esse novo homem espiritual. Porque a Matrix não quer que a gente chegasse a esse novo homem espiritual. Por isso que ele mantinha a gente na frequência. Mas é o trabalho de Deus, da espiritualidade, despertando a consciência para entrar numa nova frequência, para se tornar um novo ciclo espiritual dessa nova consciência. É o trabalho deles, é interno. Aí ele fala, a transição para o novo ciclo
elimina essas estruturas e abre espaço para a atuação mais silenciosa, lúcida e centrada. Então, abre para que você agora tenha essa atuação mais silenciosa, né? Está trabalhando no seu ser lúcida e centrada, né? Na verdade, pessoal. Ele fala, esse reposicionamento melhora a relação da consciência com o tempo, com o acontecimento e com o próprio estado interno. Então, você começa a entender essas coisas. Você despertou, né? E às vezes precisa, por isso que vocês que despertam, tá, pessoal? Vocês precisam de ajuda. E o meu canal, né, pessoal? O meu canal já é para a gente entrar nesse ciclo, tá? Cadê aonde foi que eu parei, pessoal? Cadê? Cadê, pessoal? Esse tempo acontece, esse reposicionamento melhora a relação da consciência com o tempo e o acontecimento com o próprio estado interno. Foi aqui que eu parei, não foi? Ele fala, na prática, o novo ciclo espiritual modifica o modo como a pessoa toma decisões. Então, na prática, a pessoa agora só toma decisões alinhada com essa frequência, a frequência mais evoluída. Então, ele é um ser espiritual, ele não vai tomar agora decisão que venha tanto prejudicar a vida dele como a vida da outra pessoa. Né? Antes, as escolhas eram baseadas em desejo, medo e repetição. Então, antes de você ter esse despertar, você estava levado pelo desejo, medo, né, que a Matrix colocava, e repetições. Então, você estava aí. Agora passa a se guiar por percepção direta, sem necessidade de justificativa ou esforço de controle. Então, ele vai ser guiado por essa percepção, essa intuição. Então, é um ser mais espiritual. Ele não vai ser controlado aí como ele estava sendo. Ele fala, a consciência reconhece com mais clareza o que é real e que está presente e o que é coerente. Então, ele sabe aquilo que é mais... aquilo que está mais presente, que é coerente ali para a vida dele, para a vida das pessoas. Então, ele vai tomar decisão baseada nisso. Isso se reflete em atitude mais simples, firme e objetiva. Então, ele busca o simples, tá, pessoal? É uma pessoa sempre que está buscando o simples. Por isso que eu levo agora a minha vida simples, tá? Sabe? Tendo aqui como me manter a minha família, eu vou levar essa vida simples e objetiva. Né? A ação na parte mais de reatividade, mais de um estado de escuta interna. Então, ela agora não é uma pessoa mais reativa, tá? Ela escuta, é uma pessoa mais interna, não se deixa levar por toda qualquer emoção que passa aí, tá? Por causa do... ela entrou numa nova frequência. E é o trabalho da espiritualidade, né? Aí ele fala, o novo ciclo espiritual também fortalece a neutralidade diante de situações externas. Então, você fica mais neutro às situações, não vai logo assim. A pessoa deixa de agir com o mesmo padrão de estímulo semelhante. Isso não significa indiferença. Você não está indiferente, mas é capaz de estar presente sem se desequilibrar. Então, você está presente aqui, mas sem se desequilibrar. É o que acontecia. A gente, às vezes, era levado por essas frequências, né? Por notícias, por coisas, tá? A gente hoje, uma pessoa que desperta, ela não é levada mais por isso. Ele fala, a neutralidade permite
responder com mais precisão o que acontece se projetar desejo ou medos antigos. Esse tipo de resposta tem impacto direto na vida do cotidiano, pois melhora as relações, reduz o conflito e sustenta clareza nas interações. Então, ele vai ter, né, melhora na relação, vai reduzir o conflito, ele vai ter clareza. Então, vai ser uma pessoa que vai lidar melhor aqui com o ambiente, tá? Mesmo o ambiente aí perturbado, né? É por isso que eu precisei dessa atualização para suportar aqui a situação aqui na minha casa. Não foi fácil. Vocês são prova, tá? Aí ele fala, um dos primeiros sinais é a ausência de vontade de manter o que já não ressoa. Então, aquilo que não ressoa mais com a sua alma, frequências baixas, você não vai mais manter aqui. É o primeiro sinal que a pessoa entrou, né? Deu início a essa etapa de transformação. É a minha pergunta. E quando damos início a essa etapa, quando despertamos, e você não tem mais buscar aquelas vontades que não ressoa com agora esse despertar espiritual. Você está buscando agora coisa só do despertar espiritual. Isso não significa rejeição, mas ausência de esforço para sustentar o que não está mais coerente. Relações, hábito, compromisso ou desejo antigo começa a se dissolver de forma espontânea. Então, de uma forma espontânea, você vai largando aqui. A maneira que você vinha vivendo, você vai largando. Não serve mais para mim. Quando vê, você está mudado. E as pessoas que estão ao seu redor, vão olhar. Nossa, essa pessoa mudou mesmo? O que é que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu alguma coisa, tá? Ela entrou num novo ciclo espiritual. Aí ele fala, não há conflito, apenas uma percepção de uma continuidade. Não faz mais sentido. Então, não faz mais sentido. Aquela frequência para você não faz mais. Esse afastamento ocorre sem culpa, justificativa ou necessidade de explicação. Então, acontece assim de forma espontânea. Não precisa ser justificado. É a maneira como que você agora está se expressando no mundo. A consciência reconhece que o tempo daquela experiência acabou. Então a consciência diz, isso acabou para mim. Essa maneira de vida aqui que a Matrix fazia que eu viver, acabou para mim. Agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, entrei num novo ciclo espiritual. Então, é isso que acontece, tá? Aí o que mais? Outro sinal claro é a mudança na qualidade da atenção. Então, a atenção começa a ficar mais apurada quando a gente desperta, passa para esse novo ciclo espiritual. A consciência passa a perceber detalhes antes ignorados, tanto interno quanto externo. Então, você começa a reparar coisa interna sua e coisa externa que você não via, que agora você começa a ver. Por isso que o desperta, ele começa a ver as coisas que ele não via, né? Que ele estava sendo enganado, ele estava numa matrix religiosa, agora ele consegue ver. Antes ele não via, antes eu não via, pessoal. Eu estava lá também. Vocês também, né, que vieram de muitos grupos aí. Vocês não viam também, mas por que agora você está vendo o erro que os pastores líderes estão colocando aí? Por quê? Porque houve essa atenção, ficou claro para você ver, para você não ser enganado. Por isso que aquele que é desperto, ele não é enganado, pessoal. Ele fala, há mais presença nas ações cotidianas,
Então ele está reparando tudo. Mais clareza nas relações e mais precisões na resposta. Então, ele vai buscar relacionamento com mais clareza. Então, é uma pessoa, tá, pessoal, que não é a pessoa vai dizer, ah, ficou chato. Até para comer, escolhe o que é para comer, essa pessoa ficou chata. Então, tem pessoas que vão achar a gente chato. Entende, pessoal? Mas é isso. Não tem o que fazer, tá, pessoal? É... Como é que se diz? Faz parte aqui do jogo, tá? Porque a gente estava em uma vibração, passou para outra. E a pessoa não está entendendo o trabalhar de Deus na nossa consciência. Ela não sabe, ela só está percebendo que algo mudou. A sua energia, a maneira de você, ela mudou em você. Mas ela não entende. Como é que aconteceu? O que é que você fez? Qual é o ritual? O que é que você fez? A pessoa não fez nada, simplesmente foi o chamado da consciência dela, o despertar para esse novo ciclo espiritual. É o próprio Deus é que está mudando ela por dentro, pessoal. Tá? E não resista, tá? Não resista esse ciclo que você está nova. Não resista. Né? Atenda a mudança, tá? Aí, o que mais, pessoal? A mente interfere menos, então. A mente não fica mais atrapalhando, confusa. O julgamento diminui, né? Tanto ele julgar ele, quanto ele julgar as outras pessoas. As experiências deixam de ser vivida com repetição de história. Então, ele não repete mais, é tudo novo. E passa a ser observada como que é. Então, ele passa a observar que ele é um ser espiritual. Eu sou isso. Eu não sou o ego, a emoção, não sou o corpo. Então, uma pessoa desperta, ela percebe isso, pessoal. Por isso que lembra dos meus vídeos antigos? Você não é o corpo. Aí digo, pronto, irmão, teve gente que não entendia isso que eu falava, né? Não, o irmão Samuel ficou doido. Ficou doido, cara. Não é por... Ai, pessoal. Mas é muito bom, tá, pessoal? Essa loucura. Mas porque para entender, agora tem gente despertando, entendendo o que eu estava falando. Mas na hora que ela não entendia, eu digo, oxe, a gente não é o corpo, a gente é o quê? Entende? Teve muitas pessoas, agora que estão despertando, estão começando a entender que ela não é o corpo. Ela é uma consciência. É uma bola de luz, né? Eu falei, é uma bola de luz. Você é isso. Tá? Mas é isso, pessoal. Até a pessoa despertar, enquanto ela não despertar, ela vai achar tudo estranho que eu estou falando aqui. Mas quando ela desperta, ela acha uma bênção. Então tem pessoas que escrevem no meu canal, aí você é uma bênção, porque ela está entendendo o que eu estou falando. Tá? Outras pessoas que não estão entendendo não vão entender isso. Porque essa linguagem aqui é para aqueles que estão despertos. Tá? Tem gente que percebeu assim, nossa, que coisa diferente é essa que esse rapaz está falando. Teve gente que ficou espantada nas coisas que eu estava falando. Nossa, é diferente de tudo que eu já vi, nossa. Teve gente que falou isso aqui, pessoal, no meu canal. Nossa, nunca vi um negócio desse. Mas, pessoal, eu digo... Então, por quê? É algo que ela... Nossa, isso é totalmente diferente do que os pastores fazem, do que os outros líderes religiosos fazem. Ela percebeu que existia algo diferente, tá? Mas é isso. É o despertar. Aí, quando ela se interessar, começar aí, ela vai começar a entender do que eu estou falando. Mas enquanto não desperta, pessoal, vai me achar louco, não vai entender do que eu estou falando. Esse cara pirou no cabeção mesmo, tá? Aí ele fala que essa mudança na atenção indica que a consciência
se reposicionou e já não opera no mesmo circuito anterior. Então, ela não opera na mesma frequência agora que a consciência que vinha operando, né? Enquanto estava grudado no ego, estava operando em uma situação. Mas depois que ela passou por uma frequência, atualizou a consciência, ela passou por uma frequência acima, então as coisas do ego, as coisas, então, ela já não age mais sobre essa influência. Está livre. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Parei aqui no circuito anteriores, né? Você não vai mais. Você não está ligado à energia nesse circuito anterior, tá? Então vamos parar aqui para a segunda parte, né, pessoal? Deixa eu ver, segunda parte, né? Eu vou parar aqui, vou ali fazer uma merendinha, né, pessoal? Assim, para a gente manter aqui. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar a segunda parte desse vídeo, tá? Então, até a segunda parte.